O cyberpunk, que é a mistura de cybernet com o punk, é um subgênero de ficção científica que utiliza elementos de romances policiais, filmes noir e prosa pós-moderna. Cyberpunk é um subgênero de ficção científica conhecido por seu enfoque em alta tecnologia e baixo nível de vida, high-tech e low-life, e torna seu nome da combinação de cibernética mais o punk. Mescla ciência avançada com as tecnologias de informação e cibernética junto com alto grau de desintegração ou mudança radical na ordem social. De acordo com Lauren Purcell, os personagens de cyberpunks clássicos são marginalizados, distanciados, solitários, que vivem à margem da sociedade, geralmente em futuros distópicos onde a vida diária é impactada pela rápida mudança tecnológica, uma atmosfera de informação computadorizada ambígua e a modificação inversa de corpos humanos. Segundo William Gilsborough, em seu livro Neuromancer, o indivíduo cyberpunk é uma espécie de pichador virtual que se utiliza de seu conhecimento acima da média dos usuários para realizar protestos contra a sistemática vigilante de grandes corporações sobre a forma de vandalismo como cunho depreciativo, a fim de infligir-lhe prejuízos sem, contudo, aferir qualquer ganho pessoal com tais atos. O termo cyberpunk também significa uma subcultura que é focada em cybercultura, que se destaca pela preferência por músicas psicodélicas e de gênero de fusão de punk rock e música eletrônica por adereços de modas futuristas. O estilo cyberpunk descreve o lado nihilista e underground da sociedade digital, que começou a se desenvolver nas últimas décadas do século XX. O mundo cyberpunk distópico é chamado de antítese das visões utópicas de um mundo de ficção científica, meados do século XX, como triplificadas pelo mundo de Jornada das Estrelas, Star Trek. Embora também incorporado por algumas dessas utopias, principalmente em questão do mito da separação entre o corpo e a mente, muito se discuta na filosofia cartesiana. Na literatura cyberpunk, muito de ação se ambienta virtualmente no cyberespaço. A fronteira evidente entre o real e o virtual fica embaçada, uma característica típica, ainda que não universal, desse gênero é uma ligação direta entre o cérebro humano e um sistema de computador. O mundo cyberpunk é um lugar sinistro, sombrio, computadores ligados em uma rede que domina todos os aspectos da vida cotidiana. Empresas multinacionais gigantescas substituíram o Estado como centro de poder. A batalha do excluído alienado contra o sistema totalitarista é um tema comum na ficção. Entretanto, na FC convencional, tais sistemas tendem a ser estéreis, ordenados e controlados pelo Estado. Em contraste a isso, no cyberpunk mostra-se as entranhas do corporanciocracia, a batalha sistemática entre o seu poder e por regnados desiludidos. As histórias do cyberpunk são vistas como representações ficcionais do presente a partir de uma exploração e especulação das tecnologias de comunicação, como, por exemplo, a internet. E podemos também dizer que, diferente da ficção científica da Ivy Wave, que importou as
técnicas e as preocupações elitistas que já existiram na literatura e na cultura, o cyberpunk se originou da ficção científica primeiro, antes de incrementar a tendência dominante de sua exposição. No começo dos anos 80, o cyberpunk se converteu no tema de moda nos círculos acadêmicos, onde começou a ser objeto das investigações do pós-modernismo. Nesse período, o gênero ingressou a Hollywood e se converteu em um dos estilos de ficção científica de segmento no cinema. Muitos filmes influentes, tal como Blade Runner e a trilogia de Matrix, você pode ver como consequências prominentes do estilo e dos temas do gênero. Os jogos de computador, os jogos de tabuleiro e os jogos de RPG, tais como Shadowrun, ou aproximadamente nomeado Cyberpunk 2020, oferecem humildes roteiros que estão fortemente influenciados pelos filmes e literatura cyberpunk. Iniciados nos anos 90, algumas tendências de modas e a música foram etiquetadas como tal. E podemos dizer perante o estilo que os escritores de cyberpunk tendem a usar elementos de romance e policiais duros, o cisne negro, a prosa pós-moderna para descrever características do lado subterrâneo de uma sociedade eletrônica. A visão de gênero de um futuro alterado e pouco chamado as antíteses de uma visão utópica gera do futuro populares entre 1940 e 1950. Gibson define a antipatia cyberpunk à ficção científica utópica em um de seus contos de 1981, The Grandson Back Continues, no qual coordena até certo ponto a ficção científica utópica. O escritor cyberpunk Bruce Sterling resume o ponto de partida cyberpunk em um cyberpunk nos anos 90 da seguinte forma: qualquer coisa que se possa fazer a um rato, se pode fazer a um humano. Podemos fazer qualquer coisa com os ratos. É duro pensar nisso, mas na verdade isso não mudará como nós cobrimos os olhos. Isso é cyberpunk. Na literatura cyberpunk, muitas das ações se ambientam virtualmente no cyberespaço. A fronteira evidente entre o real e o virtual fica embaçada. Uma característica típica, ainda não universal desse gênero, é uma ligação direta entre o cérebro humano e o sistema de computador. O mundo do cyberpunk é um lugar sombrio, sinistro, com computadores ligados a uma rede que domina todos os aspectos da vida cotidiana. Empresas multinacionais gigantescas substituem o Estado como centro de poder. A batalha do excluído alienado contra o sistema totalitarista é um tema comum na ficção científica e praticamente no cyberpunk. Ainda na ficção científica convencional, os sistemas totalitaristas tendem a ser estéreis, ordenados e controlados pelo espaço. Os protagonistas da literatura cyberpunk geralmente são hackers moldados frequentemente nas ideias de um herói solidário que combate a injustiça, cowboy, runner, etc. Normalmente são pessoas desprivilegiadas, colocadas em situações extraordinárias, que mais se adaptam no perfil cientista brilhantes, buscando os avanços ou qualquer aventura do que seus verdadeiros, entre aspas, heróis. Uma comparação conveniente pode ser a ambiguidade moral do personagem Clint Eastwood da trilogia do dólar. Um dos personagens protótipos do gênero cyberpunk é a Casey, do romance Neuromancer de William Griswold. Casey é um cowboy do PC, um hacker brilhante, que traz
seus sócios do crime organizado, roubando do seu talento por lesão e que a deixa incapaz de atuar como hacker, fruto de uma vingança por parte de seus sócios criminosos. Caso Casey recebe uma inesperada e única oportunidade na vida para ser curado com assistência médica avançada. Contudo, em troca de sua participação em outra empresa criminosa com sua nova equipe. Como Casey, muitos protagonistas cyberpunk são manipulados, postos em situações onde pouca ou nenhuma opção, e ainda que eles possam ver-se nisto, não é necessariamente chegar a estar muito longe do que previamente estavam. Estes anti-heróis criminosos, paivas, visionários, desertores e adaptados não experimentam o caminho do herói de Campbell como um protagonista da epopeia homérica, ou de romance de Alexander Dumas. Eles em troca traem a memória do investigador privado de um romance policial que poderia solucionar os casos mais complexos que nunca receberam uma recompensa justa. Esta ênfase sobre os inaptados e descontentes de Thomas Precon chamou pretérito e Frank Zappa de O Esquecimento da Grande Sociedade. É um componente punk do cyberpunk. A literatura cyberpunk é usada constantemente como uma metáfora para as preocupações atuais sobre os efeitos e controle das corporações e multinacionais capitalistas sobre as pessoas, a corrupção dos governos, a alienação e a vigilância tecnológica. O cyberpunk pode ser entendido como uma inquietude aos leitores e um chamado para a ação. Isto sempre expressa um sentido de rebelião, sugerido que poderá descrevê-lo como um tipo de ficção científica contra a cultura, nas palavras do autor e crítico David Brin. Uma olhada mais próxima dos autores cyberpunks revela que retratam quase sempre a sociedade futura com governos absurdos e patéticos. Contos populares de uma ficção científica de Gilbert Cardigan e outros que são uma representação orwelliana de acumulação de poder no próximo século. Mas quase sempre em mãos secretas mais endinheiradas ou uma corporação de elite. As histórias cyberpunk têm se considerado às vezes como prognósticos ficcionais da evolução da internet. O mundo virtual, agora conhecido como internet, aparece sempre sob vários nomes, incluindo o cyberespaço, a rede, a matriz. Neste contexto, é importante observar que as descrições mais precoces de uma rede global de comunicação vieram muito antes do World Wide Web, que se incorpora aos conhecimentos populares. Ainda não antes de que os escritores tradicionais da ficção científica, tais como Arthur Charles Clarke, e alguns comentaristas sociais como James Burke começaram a prever as tais redes eventualmente se formariam. O editor da ficção científica Grandes dos Zóis é geralmente conhecido como a pessoa que popularizou e usou o termo cyberpunk como um tipo de literatura. O escritor Bruce Bethke
cunhou o termo em 1980 para seu conto cyberpunk, ainda que a história não se publicou até novembro de 1983 em As Histórias Assombradas de Ficção Científica, volume 57, número 4. O termo foi rapidamente acolhido como uma etiqueta aplicada aos trabalhos de William Griswold, Bruce Sterling, Jones Schiller, Rudyard Hawker, Michael Swanwick, Pat Coogan, Lewis Skinner, Richard Kendry e outros. Desde Stalin iniciou o movimento, liderado a ideologia graças ao seu fanzine Sharp Truth. Os elementos cyberpunk estão presentes nos cantos Hyperions de Dan Simmons. Os planetas luzes possuem muitas características do mundo distópico, de neuroromances e os níveis cibernéticos da vida e uma existência de IA que tem óbvias influências dos trabalhos de Gibbons. William Gibbons, em seu neuroromance, é provavelmente o mais famoso escritor conhecido com o tema. O estilo enfático, as fascinações com a superfície e as aparências e sensações do futuro, e uma atmosfera já tradicional na ficção é visto como uma ruptura e às vezes como trabalho arquétipo do cyberpunk. Neuroromance foi agrecionada como os prêmios Hugo, Nebula e Philip K. Dick. De acordo com o arquivo do jargão, a total ignorância de Gibbs sobre computadores e a cultura hacker atual o permitiram especular sobre RPGs de computadores e hackers no futuro, de modo que ambos são desde então irrelevantes, ingênuos e tremendamente estimulados. Cedo, o cyberpunk foi aclamado por uma ruptura radical dos padrões da ficção científica e uma nova manifestação da vitalidade. Mas pouco tempo depois, surgiram muitas críticas para mudar seu status a um movimento revolucionário. Essas críticas eram que a ficção de uma nova onda dos anos 60 era muito mais inovadora do que qualquer estilo e técnica narrativa. Além disso, enquanto o narrador de neuroromances pode ser uma voz inusual para a ficção científica, pode-se encontrar muitos outros exemplos anteriores a este. A voz narrativa de Griswold, por exemplo, se assemelha ao atualismo Reynolds Chandler, seu romance O Grande Sonho, de 1939. Outros consideram os rasgos considerados únicos do cyberpunk de fato podem ser encontrados em trabalhos mais antigos dos outros escritores, que podem citar o James Graham Bland, Philip K. Dick, Harley Ellison, Stanislaw Lem, Samuel R. Derley, inclusive William Burroughs. Por exemplo, os trabalhos de Philip K. Dick contêm temas recorrentes de um caimento social, inteligência artificial, paranoia e linhas ocultas entre a realidade e uma espécie de realidade virtual. O filme cyberpunk Blade Runner foi baseado em um dos livros. Humanos vinculados com máquinas são os cimentos de romance Wolf Banner de Frederick Pollock e Cyril M. Crowblatt, 1959, Criaturas da Luz e Obscuridade, de Roger Zelazny, de 1986.
Em 1994, o acadêmico Brian Stonehill insinuou que o romance Arco-Íris da Gravidade de Thomas Fincone não são insinuadas senão que plágios aos precursores do cyberespaço. Outros importantes predecessores incluem romances muito celebrados de Alfred Preston, O Homem Demolido, e As Estrelas do Meu Destino, assim como o romance de Verno Virgem, os nomes verdadeiros. E podemos dizer que, perante o que vemos na sociedade de hoje em dia, cada vez mais a nossa sociedade está se transformando em uma realidade cyberpunk, onde as grandes empresas tecnológicas estão mais e mais comandando o nosso mundo, e que quando mais a tecnologia desenfreada acaba sendo criada, mais chance das pessoas ficarem pobres e viverem em uma sociedade que poucas pessoas têm controle e muitas pessoas vivem num mundo distópico. E um que podemos colocar visualmente é o do de cyberpunk, que é o Final Fantasy. Bem explicitamente o cyber fantasy do Cloud, que tem que lutar contra as pessoas mais ricas para que os mais pobres consigam sobreviver a uma sociedade distópica. E cada vez mais estamos vivendo em uma sociedade distópica. E se não podemos controlar tudo isso para que o fim do nosso planeta não acabe, o mundo vai acabar e o cyberespaço não será a salvação.